salve nação corintiana, que é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o jogo ontem foi pífio, né? Só que o senhor Duílio ontem ainda teve a pachorra de ainda dar entrevista e falar sobre a eliminação e tal. E falou só baboseira como sempre, né? Asneira, para não falar outra coisa. E aí ele falou sobre Roger Guedes. Perguntaram ele sobre contratação, se não faltou algum jogador, né, na vaga dele. E ele falou que não, que o Corinthians tinha o Matias Rojas, que já tinha trazido, já estava até jogando, e parará, e a gente sabe aquela enrolação. Enfim, primeiro, ele não contratou o Matias Rojas para suprir a ausência do Roger Guedes, porque naquela época, nem o Roger Guedes a gente sabia que ia sair do clube, já começa aí. Então ele não veio para suprir a ausência dele. O Corinthians precisaria sim de outro jogador para suprir a ausência dele, porque ele simplesmente só tirou do clube a metade dos gols do ataque do Corinthians. Só isso, só tirou isso. Ele só tirou o cara que estava sendo o melhor da temporada e não colocou ninguém para suprir a ausência dele. Só fez essa baboseira. Só que para ele tá perfeito. Esse cara é um imbecil, para não falar outra coisa. A minha vontade de falar tanta coisa desse cara que, pelo amor de Deus, mas enfim. E aí ele falou essa asneira, falou sobre expectativas, né? Que a torcida queria outras coisas, né? A expectativa era grande de poder ir para a final, assim como o clube. Só que assim, passou 1 minuto. Fizeram outra pergunta sobre o orçamento da Copa do Brasil, de 30 milhões, no mínimo. Queriam ganhar o vice-campeão. E o campeão, 70 milhões. E aí vem a Pérola de novo e fala que 30 milhões no mínimo que não faziam parte da meta do clube, já que eles alcançaram a meta já orçamentária. Então já começa errado aí. Bom, primeiro, se ele fala uma porcaria dessa, automaticamente ele fala que o Corinthians não queria ser campeão ou não estava disputando o título, porque se ele fala que não era a meta do clube ganhar no mínimo 30 milhões, é porque tanto importava para ele se chegasse lá ou não. Ou seja, ele não montou um time para ser campeão, não montou um time competitivo. Ele montou um time só para disputar e receber o dinheiro lá, a meta, né, que esse imbecil falou, que chegou e pronto e acabou. Então é assim, você vê a incompetência, o planejamento horrível dessa administração burra e nojenta que é do seu Duílio. Assim, a gente tá revoltado, óbvio que a gente tá revoltado, né? Porque você vai ter um presidente que faz essas porcaria, não tem como. Outra coisa que ele falou dos objetivos. Agora a gente tem 2 objetivos, né? Que é o Brasileirão melhorar e a Copa Sul-Americana, que a gente pode ainda ser campeão. Bom, tá acontecendo alguma coisa aí, porque o presidente junto com o técnico não estão chegando a um consenso, chegando a um acordo, porque um fala que o Luxemburgo fala que o negócio do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, o foco é o Campeonato Brasileiro. Ele diz que os dois campeonatos. Bom, alguém tá mentindo, ou os dois estão fazendo o torcedor de besta. Eu acho que é mais essa possibilidade, porque é ridículo. O Luxemburgo, quando falou aquilo de que o Corinthians estaria de olhos mais no Campeonato Brasileiro, é como dando uma desculpinha, já que meu foco é esse, não é isso. Pronto, se perder, tanto faz. Agora, o seu Duílio falar que a gente tem um bom time, pelo amor de Deus, cara. Primeiro, o Luxemburgo que conseguiu arrumar esse time. Porque a gente precisaria de um meio-campista. A gente sem querer achou o Moscardo. Sem querer a gente achou o Moscardo. E porque também o Luxemburgo colocou o garoto. Porque se fosse outro técnico, não sei, dificilmente colocaria o Moscardo como titular ou arriscaria o moleque já como titular e tudo. É muito difícil um técnico fazer isso. Mas enfim, aí descobrimos um meio-campista lá, titular.
que não foi aproveitado ontem, né? Que já falamos já sobre as porcarias também que o Luxemburgo ontem acabou penalizando, né? Mas enfim, então é assim, na lateral a gente não tem um lateral bom que pega e fala, ó, coloquei a camisa, não saio daqui, pronto. Não temos. O Bidu, ele é um cara que a gente não pode confiar. Só que ele é melhor que o Fábio Santos. Esse Fábio Santos, a gente já vai falar sobre ele. Então é assim, o planejamento foi totalmente errado. E aí depois caiu culpa em cima do técnico, caiu em cima do time. Esse time tem algumas peças que tem que sair, sabe? Gil, Fábio Santos, cara, não dá mais. Não dá. Esses dois principalmente não dá mais. Não tem como. E o Juliano também, porque só joga quando quer e ultimamente ele nem joga, né? Então é assim, acabou, tem que tirar esses medalhões. Corinthians! Não tem como, o Lucas Veríssimo mesmo, cara, a gente tá pagando 800 conto pra ele ficar no banco e não ser nem aproveitado, pelo amor de Deus, cara. Alguma coisa ali tá acontecendo, cara. Não é possível isso. Cara, jogador de seleção. Mas enfim, então é assim, a revolta é gigante com esse Duílio. O grande culpado de tudo isso não é técnico, não é time, é Duílio. Ele é o grande culpado de tudo isso aí, da situação real do Corinthians e atual. Tirando esse cara, o Fagner saiu de campo mancando, né? Então a gente, querendo ou não, a gente pode ter outro desfalque. Tudo bem, a gente tem o Bruno Mendes, pode suprir a ausência dele. Só que assim, ele saiu mancando bastante do jogo. Outro que saiu, assim, não estava conseguindo jogar é o seu próprio Renato Augusto. Depois, hoje mesmo, ele falou que não era para a torcida ficar com receio sobre o joelho dele, porque estava muito inchado. Ele falou que estava normal. Bom, normal não estava, né? O joelho não vai ficar inchado normal, né? Mas enfim, o fato é que ele não jogou, ele não corria ontem em campo. Alguma coisa tem, porque ele não corria, não armou, não fez nada. E você me falar, marcação, cara, esquece. Jogador bom sai de marcação, cara. Jogador bom não precisa correr. Ele domina e distribui, é rápido. Pô, é só você ver o Matias Rojas. Ele pegava na bola, mano, ele fazia algo acontecer. Ele é mais novo. Só que assim, o Renato Augusto nem participou direito de treino um dia antes. Ele ficou muito... Foi muito rápido, ele ficou pouco tempo e saiu. Tanto que a torcida ficou meio apreensiva em relação a isso. E antes, ele já não tinha jogado, já tinha jogado pouco, justamente para preservar ele. Porra, aí preserva o cara chega lá e não faz nada. Aí fica complicado. Fica muito complicado. E assim como aconteceu também lá na Colômbia. Preservaram ele, não sei o que, e o cara não fez nada em campo. Ele só ficou andando, porque nem corria. Mas enfim. Então assim, e para terminar, o Matias Rojas. Matias Rojas que ontem jogou muito bem, entrou muito bem, distribuiu a bola, chutou, quase que ainda fez gol. Ele tentou algo, né? Fazer muita coisa que não fizeram. E ele e o Wesley, os dois estão de parabéns. Então é assim, e mesmo assim, ainda num chute que ele deu, ele ainda sentiu o calcanhar. O calcanhar de Aquiles, né? Que tá embaçado esse calcanhar dele aí. Mas enfim, então ele começou a sentir novamente. Ontem ele ainda ficou mancando em certos momentos lá. Que ele ainda ficou em campo, ele ficou mancando, dava para ver nitidamente. O Renato Augusto, a gente já sabe como ele estava. E agora, para terminar, o Fábio Santos. Parece, de acordo com o Samir Carvalho, parece que se o Corinthians ainda fosse campeão, ainda iriam renovar com o Fábio Santos. Tipo assim, é ridículo, cara. É por isso que eu falo, essa administração do Corinthians foi a pior que o Corinthians já teve. Foi a pior da história do Corinthians. Tipo, dá tanta raiva de você ver um dirigente fazer tanta merda em 3 anos de mandato que revolta isso, revolta.
Porque o cara conseguiu destruir o Corinthians. Ah, o Andrés também, esse aí nem se fala. Esse aí, ele, em 2000, até 2012, ele fez muita coisa, não sei o quê. De 2012 pra cima, acabou com o Corinthians. Acabou. Ele e o Duílio afundaram o Corinthians. Afundaram. Esperamos que o Corinthians vença, né, o Cruzeiro, mas a gente já pode não contar com o Matias Rojas, o Fagner e até o Renato Augusto. Renato Augusto fala que não aconteceu nada, que ele tá bem, só que assim, ele não jogou. E andou muito pouco ainda. Até pra andar ele andou diferente, né? Mas enfim, é basicamente isso as notícias. Agradeço a sua vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!